Boa noite, boa noite. Graça e paz de Jesus. Alegria enorme poder estar aqui mais uma vez. Apesar da responsabilidade ser grande, né? Não é pouca coisa a gente encerrar uma série. Eu acho que é a 13ª semana que vocês estão juntos falando desse assunto, né? E não menos de uma passagem muito densa, cheia de ideias interessantes aqui que o Paulo coloca. Vamos lá. Posso pedir para você abrir ou conectar sua Bíblia, então, do capítulo 6 de Efésios? A gente vai ler do verso 10 ao verso 20. Texto bem conhecido até entre muitos cristãos, muitos evangélicos em particular, que tem algumas coisas bem importantes a nos dizer no que diz respeito ao que significa ser povo de Deus, o que significa ser igreja, né? Então vamos lá, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, como de costume aqui, diz assim, Efésios 6, do verso 10 ao verso 20. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Posso orar mais uma vez, brevemente? Senhor, o texto de Efésios nos lembra de que a nossa história era que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. E nós entendemos que isso significa que nós somos, por nós mesmos, completamente incapazes de perceber a Tua verdade, as coisas do Senhor. Então, por mais que eu tenha estudado, preparado essa mensagem, nós reconhecemos que só o Teu Espírito pode de fato iluminar o nosso entendimento. Então, nós queremos pedir para que o Senhor se faça presente agora, assim como o Senhor já está presente entre nós, que o Senhor se faça presente mais uma vez, só que dessa vez nos dando clareza, abrindo os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, porque a verdade é que a nossa tendência é de resistir ainda às coisas do Senhor. Nós construímos mecanismos de defesa para seguir as nossas próprias ideias, as nossas próprias verdades, mas nada disso nos traz vida, nada disso nos liberta. Então queremos pedir que o Teu Espírito nos ajude a ouvir, a compreender, a assimilar e, sobretudo, a viver as realidades para as quais essa passagem aponta, Senhor. Nós oramos gratos e confiantes de que o Senhor nos ouve e nos atende, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro erro é não acreditar na existência deles.
O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. É assim que o grande C.S. Lewis inicia o prefácio de um dos seus clássicos intitulado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O ponto do Lewis é simples, só que cirúrgico. As forças das trevas ainda estão bem presentes no mundo, e é imperativo, é urgente, é muito importante, é vital que o cristão reconheça essa realidade. As forças das trevas ainda estão agindo no mundo marcado pela realidade iniciada em Gênesis 3. Por outro lado, nada pode servir os interesses do capiroto, do mal, de forma mais sutil e, portanto, destrutiva, do que esses dois enganos. Ou a gente ignora completamente a existência do mal, ou a gente acha que o mal agora é o centro das atenções. E, gente, vamos combinar o seguinte, de verdade, tá? Não estou dando indireto para ninguém. Eu não estou, enfim, insinuando nada a respeito de ninguém, até porque eu não conheço a maioria de vocês. Mas vamos combinar. Quando a gente olha para a situação da igreja evangélica brasileira hoje, à luz dessa afirmação que C.S. Lewis faz, é impossível não imaginar que todos os dias existe, de fato, uma festa no quinto dos infernos. Não é verdade? Porque se a gente não vê alguns cristãos ignorando completamente a ação diabólica no mundo, a gente vê os crentes exaltando o diabo a uma posição que nunca pertenceu a ele. E os exemplos aqui abundam, transbordam. Quantos crentes você não conhece que deixaram de orar? Eles refletem, eles pensam na vida, não oram mais. Ou quantos crentes a gente não conhece que simplifica todas as complexidades, todos os problemas da vida aos sofrimentos humanos, do sofrimento humano ao problema do diabo. É tudo diabo. Furou o pneu do carro, é o diabo. Estourou o encanamento, é o diabo. E quantos de nós não conhecemos cristãos que acreditam em uma ideia bastante pagã, de que nem Deus pode nos proteger se nós dermos brecha para Satanás? À luz da afirmação do Lewis, é muito difícil não imaginar que há alguns demônios nos quintos dos infernos muito felizes com a situação nossa da igreja brasileira. Só que a pergunta que a gente precisa fazer nesse cenário é: como será que o Novo Testamento, de modo geral, ou como será que a carta aos Efésios, nos ajuda a navegar essa realidade da presença ainda muito real das forças do caos, das forças da morte, das forças do mal, de maneira coerente com a realidade mais real ainda do senhorio de Jesus. Então, se as forças das trevas permanecem exercendo a sua influência no mundo em que nós vivemos, como que a igreja é chamada a responder a isso, se a igreja é o corpo daquele que é o cabeça de todo o universo? Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio, o trono do universo está ocupado e toda a plenitude do cosmo Cristo concedeu à igreja. O que é que isso significa, então, para a maneira como nós devemos enxergar a presença do mal em nosso entorno? Entre outras coisas, é disso que o Paulo vai tratar nessa passagem final da carta que ele escreve aos Efésios. A passagem de hoje é o desfecho, é a conclusão de tudo aquilo que Paulo vem dizendo desde o primeiro capítulo dessa carta, que vocês têm acompanhado aí nas últimas semanas.
Só que uma coisa bastante importante de a gente perceber aqui é que as coisas que Paulo afirma em Efésios 6, verso 10 a verso 20, o texto que nós lemos hoje, essas coisas estão em conexão direta com muita coisa que Paulo já disse nos primeiros capítulos dessa carta. Isso fica claro, por exemplo, no paralelo que existe entre Efésios 6, verso 10, e Efésios 1, verso 19. Ou seja, em Efésios 6, verso 10, Paulo exorta, ele começa essa passagem exortando seus leitores ao quê? Se fortalecerem na força do poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. E por que esse imperativo, essa ordem de Paulo é tão importante? Porque essa ordem está em paralelo com aquela oração que Paulo tinha feito no primeiro capítulo de Efésios, para que os seus leitores, a sua audiência, pudesse conhecer qual é a suprema grandeza da força do poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. E aqui, infelizmente, as traduções em português acabam dificultando um pouco a gente de enxergar o paralelo, mas se você está lendo no grego a carta de Efésios do começo ao fim, você vai saber que as expressões fortalecendo a força do poder da ressurreição de Jesus, é uma expressão que ocorre quase que igualzinha palavra por palavra, em Efésios 6:10 e em Efésios 1:19. Qual que é a relevância disso? A relevância disso é que essa conclusão que nós encontramos em Efésios 6, do verso 10 ao 20, longe de ser um punhado de pensamentos aleatórios ou abstratos, que a gente precisa interpretar de forma mirabolante, fora do contexto, na verdade, isso que Paulo está falando em Efésios 6, 10 a 20, é uma espécie de resumo de todas as implicações práticas dos indicativos do Evangelho que Paulo vem expondo desde o começo do capítulo 4. Tá? Então, trocando em miúdos, simplificando a coisa aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se o que nos fez nova humanidade, se o que nos fez igreja, foi a força do poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, amadurecer agora na nossa vocação de crescer a imagem de Cristo, de buscar preservar a unidade, de imitar a Deus, de ser luz no Senhor, de crescer como povo na prática do amor, todas essas coisas que são implicações diretas do Evangelho, na prática, são realidades que nós experimentamos com mais profundidade na medida que nós somos fortalecidos na força do poder que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então o ponto é o seguinte, é que nós recebemos uma vocação juntamente com tudo aquilo que Deus realizou em Jesus. E essa vocação não se concretiza, não se realiza na nossa vida por osmose, sabe, de forma passiva ou automática. Quem me dera, né? Já pensou, você dorme hoje e amanhã você acorda um querubim, né? Já pensou, rapaz? Um santo assim, pegando fogo de glória. O pecado não tem mais nada comigo, né? Não tem mais boleto para pagar também, já pensou, né? Não acontece assim, a gente sabe que a vida não acontece assim. E Paulo faz questão de nos lembrar que ser igreja, portanto, meus irmãos, ser igreja significa desenvolver uma espécie de musculatura. Ser igreja significa a gente crescer, a gente amadurecer. E isso requer um exercício contínuo. Um exercício de fortalecimento das nossas consciências, um exercício de fortalecimento dos nossos desejos, um exercício de fortalecimento das nossas decisões, à luz do fato de que Jesus está vivo e é o Senhor de todo o universo. Requer musculatura. Eu vou falar para vocês, né? Eu sei que não parece ainda, tá? Mas um dia vocês vão notar. Mas eu comecei a fazer musculação recentemente. Não sei porque que eles estão rindo tanto. E precisa repetir. É muito chato. É muito chato. Está fazendo muito bem para a minha saúde, mas eu não posso dizer ainda que eu gosto.
porque precisa ficar repetindo. É a mesma coisa todos os dias. 3 vezes de 12. Todos os dias. E ainda você precisa mudar a alimentação, né? Eu não sabia disso, mas só fazer musculação, você pode perder músculo, você tem que comer mais proteína, né? Aí não tem problema, porque eu sou carnívoro, mas precisa de repetição. É um exercício contínuo, é um exercício constante. Agora, se ser fortalecido na força, no poder que ressuscitou a Jesus dos mortos é um exercício contínuo, a pergunta que a gente precisa fazer nesse ponto diz respeito a como exatamente acontece isso. O que é esse negócio de ser fortalecido no poder da ressurreição de Jesus? E aqui é muito, muito instrutivo, muito importante, relevante, que Paulo vai introduzir agora uma nova metáfora, uma nova imagem para descrever a identidade da igreja. Porque ao longo de Efésios, vocês vão se lembrar que Paulo usou várias figuras de linguagem para descrever a identidade do povo de Deus. Amém, irmãos? Posso ouvir um aleluia? Todo mundo se lembra, né? Então, vocês que acompanharam esse estudo de Efésios aí, vocês vão se lembrar que Paulo diz que nós somos a obra de arte de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos adotados em Cristo. Nesse desfecho de Efésios, porém, Paulo vai usar uma metáfora um pouquinho diferente. Ele vai explicar quem a igreja é, quem nós somos, por meio da imagem de um exército. Olha só. E por que ele faz isso? Porque, gente, a vida cristã é uma luta. A vida cristã é uma guerra. Pertencer à nova humanidade em Cristo significa necessariamente estar envolvido em uma luta. Você goste disso ou não, a culpa não é minha. É uma luta. E se você, mesmo tendo ouvido todos os sermões dessa série em Efésios, ainda não percebeu que a vida cristã é uma luta, você provavelmente está muito confortável, talvez, com o jeito de ser caído do mundo. E talvez, se você ainda não percebeu que é uma luta, talvez é porque você nunca levou a sério as implicações do que Deus realizou em Cristo. Porque se em algum momento nas últimas semanas você colocou em prática os imperativos do Evangelho, se você se dedicou a preservar o vínculo da paz entre a família na fé, se você tentou reorganizar suas prioridades para que a sua vida de fato seja um instrumento de serviço, de edificação do povo de Deus, se você buscou se afastar da imoralidade sexual, se você tentou resistir à ganância, e Paulo, a única vez que Paulo compara algo à idolatria em Efésios é ganância, é avareza, é dinheiro. Se você tentou remir o tempo, se você buscou se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor, em cultivar tanto na igreja como em sua casa, no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, sem dúvida alguma você percebeu que ser discípulo de Jesus é estar numa guerra. É ou não é? Não é automático, não é natural, não é paz. E de fato, Paulo já tinha falado um pouco sobre isso lá no capítulo 3. O mistério da vitória de Deus sobre a morte já foi revelado em Cristo, e nós já estamos nas regiões celestiais com Cristo. Mas as forças do caos que povoam essas regiões celestiais com a entrada do pecado do mundo, ainda insistem em se colocar em oposição a Cristo e a sua igreja. Então lá no capítulo 3 a gente já viu que embora nós experimentemos a presença do Espírito Santo sempre que nos reunimos aqui,
nós ainda estamos inseridos em um mundo marcado pelo padrão caído de Gênesis 3. Portanto, ser igreja é estar envolvido em uma luta, pessoal, porque as trevas ainda exercem a sua influência no mundo, e as trevas ainda militam constantemente contra Deus e contra o seu povo. Nós vivemos em um mundo repleto de maus perdedores. E nós estamos em uma batalha porque nós estamos em um território ocupado por forças hostis ao Criador do universo. E nós acabamos enfrentando essa realidade, tanto no nível mais cotidiano, por exemplo, por meio de pequenas tentações, ou de pensamentos, ou de coisas, ou de padrões, enfim, de vãs filosofias que nos fazem questionar o caráter de Deus, como também nós enfrentamos essa realidade no nível mais cultural, de mindset, por meio dos formadores de opinião, dos influenciadores, as forças do mercado, os agentes políticos, aquilo que a gente vê na televisão. É por isso, meus irmãos, que não é tão simples viver os imperativos do Evangelho. Quantos aqui estão acompanhando Efésios desde o começo? Posso, só para ter uma ideia? Ok, metade. Quantos aqui acompanham desde o capítulo 4 de Efésios? Menos ainda. Eu sugiro que vocês acompanhem, está disponível na internet, eu acho, né? Então, vai lá e dá uma olhada. Tenta colocar em prática as coisas que Paulo instrui a gente aqui. Não é fácil. Não é fácil. Só que nesse ponto, a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Porque essa passagem em questão é mais uma daquelas muitas passagens bíblicas que são muito bem conhecidas por muitos cristãos, mas ao mesmo tempo muito distorcidas também por outros. Quando Paulo fala que nós estamos envolvidos em uma batalha, meus irmãos, ele não está defendendo. E, por favor, eu vou usar esses termos de forma muito intencional, proposital, mas, por favor, não levem no lado pessoal, tá? Não estou atacando ninguém, tá? Por favor. Mas quando Paulo fala que nós estamos envolvidos nessa guerra, ele não está defendendo uma espécie de misticismo pagão, em que agora a gente precisa decifrar onde o capeta está escondido, sabe? Paulo não está falando que agora ser igreja e a nossa vocação é começar a exorcizar o micro-ondas. Ou tomar cuidado para não dar brecha para o diabo, porque senão nem Deus pode fazer nada se o capeta retaliar você. Eu vou pular essa parte aqui, está cheio de exemplo aqui, eu vou pular essa parte. Não é disso que Paulo está falando. Esse tipo de ideia pressupõe uma visão de mundo bastante diferente da visão de mundo da Bíblia. Porque na Bíblia, Deus é de verdade Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é Deus, a Bíblia quer dizer que Deus é Deus. Lá no livro de Jó, a figura misteriosa que é chamada no hebraico de Ha-Satan, que a gente pode traduzir por o acusador, ou algumas versões traduzem por Satanás, o cabra tem que pedir permissão para Deus para fazer alguma coisa com Jó. Não tem nada que aconteça debaixo do sol, ou acima do sol também, que não tenha que passar pelo crivo de Deus. Deus é Deus. Tá? Então, esse tipo de ideia de que, nossa, o capeta está escondido atrás daquele ar-condicionado, e tem um demônio atrás da cortina, e a gente tem que exorcizar o fogão, ou sei lá mais o quê, pressupõe uma visão da realidade muito distante da Bíblia, e que se parece muito mais, meus irmãos, com a feitiçaria, do que com uma roupagem genuinamente bíblica e cristã. Por quê? Porque essa maneira de interpretar as coisas simplesmente ignora o fato de que Jesus já tem todo o domínio nos céus e na terra.
Jesus está sentado na mais elevada posição de autoridade. Então Paulo não está falando dessas coisas. E Paulo tampouco está defendendo uma postura triunfalista, sabe? Como se a gente pudesse vencer essa batalha, impondo a força na sociedade a nossa maneira de fazer as coisas. Não é disso que Paulo está falando. Paulo, vale lembrar, escreve como um prisioneiro. Ele está falando da vitória de Cristo de dentro de uma cela. E, portanto, Paulo deixa muito claro que a vitória de Cristo segue um caminho muito diferente do caminho que os poderosos desse mundo seguem. Então, do que se trata essa luta, afinal de contas? Do que se trata essa guerra? Como é que a gente deve travar essa luta? A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o nosso verdadeiro inimigo. E olha só o que Paulo diz, quem é o verdadeiro nosso inimigo no verso 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meus irmãos, a nossa luta não é contra a latinha da Coca-Cola, ou contra o bichinho de pelúcia do Mickey, ou contra o Lula, ou contra o Bolsonaro, ou contra aquele vizinho maconheiro, ou contra os frequentadores do terreiro de Umbanda, da esquina lá de onde você mora. A nossa luta não é contra eles. Eles não são os nossos inimigos. Quer dizer, qualquer pessoa está sujeita a críticas, é claro, especialmente quem está em posições de poder, e simplesmente, e principalmente à luz do Evangelho. Só que há, de fato, situações na vida que vão nos colocar, talvez, em sérias tensões com outros indivíduos. Contudo, o que Paulo está dizendo é que, em última instância, a nossa luta real, o nosso inimigo verdadeiro, não são as pessoas ou as coisas em si, mas as forças maiores e mais sombrias que estão por trás do sistema caído do mundo. O nosso inimigo principal são as forças sombrias do caos, das trevas, que insistem em influenciar os poderosos desse mundo e as pessoas que vivem sem a luz do Evangelho. A nossa luta é contra aquelas coisas invisíveis que perpetuam a injustiça, a maldade, a perversão, o caos, a morte, a violência, a inimizade. A nossa luta é contra todo padrão de pensamento, contra toda filosofia, contra toda crença implícita no que o mundo dá valor hoje, que contradiz o Evangelho. É por isso que é muito importante que vocês assistam aos filmes da Disney ou da Marvel junto com seus filhos. Porque vocês acham que a Disney está simplesmente falando da princesa que espirrava e tudo virava gelo, aí no final ela se reconcilia com a irmã e tudo mais, e todo mundo vive feliz para sempre. Tem uma mensagem implícita ali. A Disney está querendo convencer os nossos filhos de uma maneira de enxergar a realidade. A nossa luta é contra isso. Não contra a Disney, mas contra essas ideias. Contra o padrão de vida boa e com sentido daquela figura da rede social, do Instagram, que você inveja. A nossa luta é contra isso. É contra padrões de pensamento, filosofias, jeitos de enxergar a realidade que tentam definir o que significa ser humano, que contradiz o Evangelho. Enfim, a nossa luta é contra qualquer realidade que insiste que pode haver vida fora de Cristo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa, porém, que a gente precisa entender, e essa aqui é mais urgente, eu acho, no nosso contexto brasileiro, é que essa luta já está vencida, pessoal. Jesus já ressuscitou e já venceu. Essa luta já foi vencida. Aliás, nós, por nós mesmos, jamais seríamos e jamais seremos páreo para as forças das trevas.
Você acha que só porque você orou 4 horas por dia e jejuou não sei quantos dias, você virou o Thanos do bem? Você não é páreo para as forças das trevas. Você não consegue enfrentar o diabo. Quem é você? Quem sou eu? Aliás, segundo Efésios, nós éramos escravos dessas forças. Nós estávamos mortos em nossas transgressões. Nós estávamos completamente rendidos às forças aos poderes do caos. E nós só estamos livres e vivos hoje porque Deus tomou a iniciativa de entrar no ringue, no nosso lugar, e de dar uma surra no nosso inimigo em nosso lugar. Eu acho curioso isso, a gente vai com aquele peitão aberto, cadê o diabo, né? Como se a gente tivesse alguma coisa para ir contra ele. Você não tem nada, xará. Você era escravo dele, assim como eu. Sabe por que a gente é vitorioso, mais que vencedor em Cristo? Porque foi Cristo que venceu. E essa guerra já está vencida. Por que a nossa luta é real, então? A nossa luta é real somente porque Jesus ainda não consumou plenamente a sua vitória. Calma, isso vai acontecer. No último dia, no dia da ressurreição dos santos, no dia da volta de Cristo, quando até mesmo a morte for colocada debaixo dos pés de Jesus, essa luta vai terminar. Mas a vitória já foi conquistada. O túmulo já está vazio. O trono do universo já está ocupado. O dia D já aconteceu. Só falta agora acontecer o dia V. A implicação disso é que essa batalha, portanto, não é travada pelas nossas forças, com as nossas armas, com as nossas estratégias mirabolantes. Essa batalha só existe porque nós pertencemos àquele que já venceu a morte, e isso significa que a maneira como nós devemos lutar é sob o comando dessa pessoa, desse alguém que já venceu, seguindo os passos desse que já venceu. Então, o que Paulo quer dizer com a expressão sejam fortalecidos no poder de Cristo, é entender que Cristo já venceu. Fortalecer-se no poder de Cristo é exercitar a nossa dependência no poder absolutamente vitorioso que pertence somente a Cristo. Sabe quando que você fica forte no Senhor? Quando você se lembra que sem o Senhor você não é nada. Fortalecer-se no poder de Cristo é você se lembrar de que você é completamente dependente do poder de Cristo. Consequentemente, aqui vai o terceiro ponto importante que a gente precisa entender. E esse é o ponto que Paulo destaca com mais ênfase aqui. A nossa postura nessa batalha, portanto, é simplesmente de resistência. Verso 11 e verso 13. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para quê? Para sair invadindo o terreiro de macumba agora, ungindo com óleo. Estou dando um exemplo pessoal meu, eu já passei por essa vergonha na minha vida. Estou dando um testemunho aqui para vocês. É isso que Paulo fala? Vistam toda a armadura de Deus, para que você entre na sala do seu chefe, bata na mesa dele e diga para ele, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Para que a gente veste a armadura? Para poderem ficar firmes, resistir contra as ciladas do diabo. Verso 11. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Paulo não fala peguem a armadura de Deus para agora invadir Brasília, para tornar o Brasil
desse ou daquele jeito. Tomem a armadura de Deus para resistir, para ficar firme, para guardar o chão, o território. Então vocês entendem o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o nosso papel nessa guerra, meus irmãos, de novo, não sou eu que estou falando, tá? Olha para o texto. É o apóstolo Paulo, é o cara que viu o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, tá? É ele que está falando isso. Ele está dizendo que o nosso papel nessa guerra não é tentar conquistar as trevas com as nossas estratégias mirabolantes, que mais se parecem feitiçaria do que pregação do Evangelho. Olha que contradição, né? A gente quer conquistar as forças das trevas, os territórios das trevas, usando magia. De novo, eu acho que tem situações que o diabo dá risada. O que Paulo está dizendo é que a gente precisa tão somente se manter firme na vitória já conquistada por Cristo. O nosso papel nessa luta é tão somente resistir. E é por isso que nessa parte final de Efésios, Paulo vai descrever a vocação da igreja em termos agora do imperativo vestir a armadura de Deus. Ora, gente, no contexto romano, para o qual Paulo escreve, a armadura tinha basicamente duas funções. Uma armadura romana representava a identidade da pessoa como um cidadão romano. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas um escravo não podia usar uma armadura romana. E quem não era cidadão romano também não podia usar uma armadura romana. Tá? Então, se você visse alguém vestido com uma armadura romana, você sabia que você estava diante de um cidadão de Roma, de alguém que representava a polis, o império. E a segunda função de uma armadura é que a armadura era a ferramenta mais básica de defesa em uma luta. Então, da mesma maneira que um cidadão romano era convocado a representar Roma e a resistir às ameaças dos bárbaros, valendo-se de uma armadura, a igreja deve representar os valores do reino de Deus e se manter firme contra as ameaças das trevas, vestindo agora a armadura de Deus. Só que o ponto crucial da armadura de Deus, que eu queria muito que vocês entendessem hoje, é o material que constitui a armadura de Deus. Qual é o material que constitui a armadura de Deus que a igreja deve vestir? A armadura de Deus diz respeito, meus irmãos, ao caráter de Deus. O cinto é da verdade, a couraça é da justiça, as sandálias é da paz, o escudo é da fé e o capacete é da salvação. E um detalhe que poucas pessoas parecem se lembrar é que essas qualidades, essa descrição da armadura em Efésios 6, vem de um texto que está em Isaías, capítulo 59, verso 17. Se você voltar para Isaías, capítulo 59, 17, você vai ver que Deus está falando para o povo, que o povo está sofrendo porque abandonou a verdade e a justiça de Deus. Vocês estão passando por perrengue nas mãos dos pagãos, porque vocês quebraram a aliança. Só que em Isaías 59, 17, Deus mesmo diz, eu mesmo virei e lutarei por vocês. E quando eu fizer isso, eu me vestirei da minha armadura, como um guerreiro. E essa armadura de Deus é o seu caráter. Verdade, justiça, misericórdia. Paulo, então, está brincando com os componentes de uma armadura romana para dizer, meus irmãos, que o que nos faz viver os imperativos do Evangelho, o que nos mantém firmes no poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o que nos faz resistir às forças do mal, é a nossa constante identificação com o caráter,
com os interesses, com a agenda de Deus. Tem nada a ver, vestir armadura não tem nada a ver com um passe de mágica, com um encantamento gospel que você pronuncia, agora você está com uma armadura invisível. Isso é Cavaleiros do Zodíaco, pessoal. Vestir-se da armadura de Deus tem a ver com você vestir a roupa de Deus. E Deus se veste de justiça, de paz, de verdade. Então é isso que cada componente da armadura de Deus significa. Essa armadura não tem nada a ver com uma coisa mágica que vem sobre nós, né? Eu já fiz isso, então você não precisa ter vergonha de admitir que você também já fez, tá? Mas no primeiro ano da minha caminhada cristã, era todas essas coisas de desencapetar micro-ondas também e tudo mais, né? E aí quando passava do lado de uma galinha morta na rua, a gente, ô Senhor, me reveste da sua armadura. E aí eu me imaginava o Jaspion, né? Vamos lá, pode vir qualquer monstro aí que eu enfrento. Não tem nada a ver com essa coisa mágica que a gente imagina que é. Gente, o que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade conota o fato de que é a verdade do Evangelho que segura em pé a nossa identidade. Estou cheio de esse testemunho, né? Vocês têm que ouvir testemunho. Eu perdi tanta circunferência aqui que eu tive que trocar meu cinto, porque minhas calças estavam caindo, né? Quem diria, né? O meu filho tomou um susto. Nossa, pai! Está precisando de um cinto novo, né? O cinto segura a roupa, né, gente? O cinturão da verdade, a verdade do Evangelho, aquilo que vocês viram que Paulo fala de Efésios 1 a Efésios 3, os indicativos do Evangelho, o que Deus realizou em Cristo, quem a igreja é em Cristo por causa daquilo que Deus realizou em Cristo, é aquilo que segura a nossa identidade em pé. Perde de vista os indicativos do Evangelho e vê se você não vira mais um que usa o nome de Deus para os seus próprios interesses. Mais um que se esqueceu de quem é em Cristo. É a verdade do Evangelho. Então aqui está uma ironia, né? Porque a gente acha que está usando muitas vezes uma armadura invisível, mas a primeira coisa que a gente faz muitas vezes é abandonar a verdade do Evangelho, pregando um monte de heresia. Só que a gente acha que está com a armadura de Deus, porque a gente acha que é esse negócio do Jaspion, entendeu? Mas se você não está alinhado com a verdade do Evangelho, que armadura é essa que você está vestindo? Nenhuma. O cinturão da verdade é aquilo que segura a armadura. A justiça de Deus, por sua vez, deve ser a nossa couraça. Por quê? Porque o interesse de Deus de colocar todas as coisas em seu devido lugar, ou seja, de fazer justiça, o conceito bíblico de justiça é essa ideia de que Deus vai ajeitar todas as coisas que estão tortas. Deus vai colocar todas as coisas em seu devido lugar. E esse interesse de Deus, ele já iniciou na pessoa de Jesus ao ressuscitá-lo dos mortos. Então esse desejo de Deus de estabelecer a sua justiça no mundo, é aquilo que deve ser a característica mais visível de quem nós somos. Por isso que é a couraça da justiça. Então quando o mundo olha para a igreja e vê um povo tão interessado por si mesmo quanto qualquer outra pessoa do mundo, a nossa mensagem vai converter quem? Mas quando o mundo olha para a igreja e vê a couraça da justiça, vê um povo que vive à luz e debaixo de um Deus que é justo, que é reto, da retidão de Deus, aí a coisa muda. Essa é a nossa armadura. A sandália das boas novas da paz indica que é a mensagem da paz, da reconciliação, aquilo que deve nos mover adiante em nossa missão. Já a fé, que é a confiança irrestrita na fidelidade de Deus, que Deus demonstrou em Jesus, deve ser o nosso escudo. Por quê? Porque é a fé no Evangelho, é a fé na adoção que nós temos em Cristo, que nos protege dos ataques das forças do caos, das acusações.
das ansiedades que o diabo sempre tenta semear em nosso coração, daquela voz que fala no seu ouvido sempre que você olha alguém no Instagram e fala: nossa, como ele é feliz, como eu queria ser como ele, nossa, como ele é bem sucedido, rapaz, olha só, o cara foi para esse resort, o que ele faz na vida, mano? Sabe o que é isso aí? É o que o diabo falou para Jesus no deserto: você não é filho de Deus? Por que você está com fome? Faz do seu jeito, meu, é muito melhor. Transforma essa pedra em pão. E usa o nome de Deus para isso, que todo mundo vai amar, vai viralizar. O escudo da fé é aquilo que vai nos ajudar a responder como Jesus. Eu não vivo só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus, citando Deuteronômio. Quem me define não é esse influenciador, ou aquilo que o mundo tenta dizer que significa sucesso e felicidade. Quem me define é o fato de que em Cristo eu já sou a pessoa mais rica do mundo. Todas as bênçãos nas regiões celestiais foram dadas a mim. Toda a plenitude daquele que enche todas as coisas é dada à igreja, e eu sou a igreja. Mas é o escudo da fé. Então a gente fica mistificando, né? O escudo da fé. Acha que é o, sei lá quem, né? Capitão América, né? Que é o do escudo, né? Não é isso. A luta está aqui, ó. Está aqui, ó. E as armas são os atributos de Deus. Por isso que o capacete também é da salvação. Dessa salvação maravilhosa, realizada definitivamente em Jesus. É isso que guarda a nossa mente de toda mentira pregada pelo mundo. Ser igreja, portanto, meus irmãos, fazer parte desse exército de Deus, é estar engajado nessa luta constante contra os principados e as potestades do mundo, porém, se firmando cada vez mais na verdade, na justiça, na paz, na fé, na salvação reveladas no Evangelho. As nossas lutas as nossas armas são diferentes das armas do mundo, meus irmãos. Eu acho impressionante, eu fico assim de boca aberta quando eu vejo um crente dizer: mas por que o mundo pode fazer isso e a gente não? Porque você não é o mundo. Mas a esquerda faz isso, a direita faz aquilo, por que nós então não vamos dizer? Porque você não é nem isso nem aquilo, xará. Você é alguém que vive em Cristo. Você é nova criatura. E vestir-se da armadura de Deus é isso. Não é à toa que a única arma de ataque nesse pacote que nós recebemos da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o que faz o nosso trabalho avançar não é virar música do avesso, ou virar boneco de pelúcia de ponta cabeça, ou arrancar a cabeça para ver o que está dentro. O que faz o nosso trabalho avançar é a pregação da palavra, é a proclamação de todo o conselho divino revelado nas Escrituras. É isso que faz o nosso trabalho avançar, meus irmãos. E notem, não existe dicotomia entre espírito e palavra, é uma espada só, e a espada é do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito age conforme a palavra, e é a palavra que nos ajuda a discernir o Espírito. Só é uma espada. E o que faz a obra de Deus avançar é a proclamação, gente. É a pregação da palavra, capacitada pelo poder do Espírito. Então, pessoal, à luz de tudo isso, eu acho que é mais que apropriado a gente se perguntar agora: que roupa a gente tem vestido?
Com que roupa nós temos ido por aí, caminhado por aí? Será que a surra que a gente muitas vezes toma com tanta frequência não é por conta do equipamento errado que a gente tem usado? Os evangélicos vivem amarrando o capeta, né? Mas nem se dão conta de que muitas vezes estão seguindo vários interesses e prioridades completamente alinhados ao capeta. A gente fala, está amarrado em nome de Jesus, mas ali na nossa lista de prioridade a gente vive como um pagão. Olha a contradição, meus irmãos. A armadura de Deus não é essa. Será que o que tem segurado, então, a nossa identidade tem sido, de fato, a verdade de Deus? O que sustenta a sua autopercepção de você mesmo? É o Evangelho? Ou outra coisa? Será que a justiça de Deus tem sido, de fato, a nossa couraça? Quando as pessoas olham para mim, eu estou falando com a faca no meu pescoço, meus irmãos, isso aqui vale tudo para mim. A minha esposa está me ouvindo ali, hoje ela veio, tá? Então, será que quando as pessoas olham para a minha maneira de me relacionar com a minha esposa, dentro do meu lar, as pessoas olham e veem, ainda que elas não saibam colocar palavras, mas elas veem a justiça de Deus? O que é que nós temos promovido fora da igreja? O evangelho da paz ou o anti-evangelho da polarização política? Você acha que está fazendo um favor de Deus dividindo a igreja por causa de políticos? Está fazendo o trabalho para o diabo, por ele. Ele está felicíssimo da vida. Porque você está rachando a mesa da comunhão do Senhor por causa de quem fulano votou. É exatamente isso que o diabo quer. Desculpa, mas eu tenho que falar essas coisas. De novo, não é nada pessoal. Mas a sandália que a gente usa é do Evangelho da Paz. O que a gente tem promovido lá fora? Como é que nós temos respondido aos nossos medos, às acusações do diabo, às ansiedades da vida? Fazendo mandinga gospel para que tudo aconteça, as coisas do nosso jeito? Sabe por que essas coisas pegam, gente? Não é mandinga, né? Eu estou falando. Sabe por que a gente acredita nessas coisas? Deixa eu contar uma história para vocês, um exemplo rápido. Eu já estou acabando aqui. Eu tenho um amigo, gente finíssima. Amigo de longa data. Ele casou, tem esposa, tem família, tem 2 filhos. A esposa dele tem um gato que ela cria desde antes deles casarem. O que aconteceu, meus irmãos, é que os filhos dele passaram por um período de enfermidade, alguns meses. Sabe a gente tem essas fases, né? Que o filho caçula fica doente, depois o mais velho fica doente, depois o do meio fica doente, depois a mãe fica doente. Todo mundo fica doente e tal, aí vai para o hospital, a rotina é ir para o hospital, tomar soro, antibiótico e tal. Só que ele estava passando por uma situação como essa, que os filhos ficaram hospitalizados e tudo mais. Só que estava ficando meio constante e intenso, sabe? As inflamações e tudo mais. Aí um conhecido dessa pessoa ficou sabendo disso e falou, cara, isso aí é capeta. Agora, gente, eu queria que vocês entendessem por que esse tipo de mensagem pega tanto, tá? Quem aqui tem filho? Maioria absoluta, né? Vocês que levantaram a mão, quem é que gosta de ver filho doente? Não é verdade que você faz qualquer coisa? É ou não é? Então, quando você está lá, seus filhos doentes, mó tempão, indo para o hospital, voltando, internado, tal, não sei o quê, você não aguenta mais. Você vê os seus filhos sofrendo, aí vem um cara e fala assim, isso aqui é o capeta. Óbvio que a pessoa vai, será mesmo? E aí veio um autoproclamado super-herói, não vou usar o nome aqui, o título, né? Mas veio um autoproclamado super-herói gospel, chegou para ele, orou por ele e falou assim, o problema é o gato. A gente dá risada agora, né? Mas Deus sabe. E se tivesse com alguns, colaria.
Aí ele começou a falar que o gato representa o Deus do Egito e sei lá do quê, e que você tem que mandar o gato embora, porque é o gato que está atraindo os capetas. Ele me ligou desesperado, falando, rapaz, se eu mandar esse gato embora da minha casa, é da minha mulher esse gato, está entendendo? Você é pastor, ajuda aí, mano. Eu falei, rapaz, dá um potinho de leite para esse gato aí, está tudo em paz, deixa o gatinho em paz. Foi Deus que criou o gato. E é um amigo inteligente, esclarecido. Mas sabe por que a gente fica assim? Porque a gente não está cindido do cinturão da verdade. E a gente se vulnerabiliza. E as pessoas encontram a gente nesse momento em que a gente está assim, então vamos tentar. Então, o que é que tem ocupado os nossos pensamentos, né? Como nós temos respondido aos nossos medos? Com o escudo da fé? E o que é que tem ocupado os nossos pensamentos? Subir na vida ou se aprofundar na salvação que Cristo realizou por nós? E aí pode ser, meus irmãos, que diante dessas perguntas, nós tenhamos nos percebido mal equipados para essa guerra. Ixi, eu acho que eu estou com o traje errado. Só que aqui está um último detalhe que eu queria deixar com vocês, que explica por que a gente apanha tanto na caminhada cristã. A razão por que a gente apanha tanto na nossa caminhada cristã é que a gente ainda não entendeu que quem veste a armadura de Deus não sou eu nem você. Quem veste a armadura de Deus somos nós, a igreja. Não é você que usa uma armadura sozinho, não sou eu que faço isso. Somos nós, a igreja, em comunidade, que vestimos essa armadura. Aliás, a própria metáfora da armadura já indica isso, porque se você conhece um pouquinho de história, um pouquinho de como é que funcionavam esses equipamentos, você sabe, e os leitores originais de Paulo saberiam na hora, porque eles estavam habituados com aquilo, que ninguém veste a armadura sozinho, é impossível, você precisa de um assistente para colocar a armadura em você. Você não consegue abotoar as irmãs, sabe, né? Sobe o zíper aí e tal. A armadura era mais ou menos isso. Ninguém veste a armadura sozinho. Então, eu suspeito que nós temos tanta dificuldade nessa batalha, porque nós ainda não entendemos que a armadura de Deus é vestida por todos nós juntos. Nós não entendemos que a luta é da igreja. Nós ainda não entendemos que nós só conseguimos crescer nos imperativos do Evangelho e amadurecer a plena estatura de Cristo, nós só conseguimos vestir a verdade, a justiça, a fé e a salvação quando nós somos igreja. Quando nós caminhamos no corpo de Cristo. Então, de novo, a gente vai voltar para esse mesmo ponto que Paulo sempre martela o tempo todo em Efésios. A vida em comunidade em torno de Cristo é absolutamente vital para a igreja. Deus não chamou ninguém a ser cavaleiro solitário. Nós fazemos parte de um povo, de um exército. E é por isso, então, que o Paulo vai encerrar essa maravilhosa exposição do Evangelho e do significado de ser igreja, enfatizando de novo, mais uma vez, a centralidade da oração uns pelos outros. Versos 18 a 20. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. O próprio Paulo sabia que dependia da oração dos irmãos. E a gente acha que consegue resolver a parada sozinho. Não consegue, gente. A gente precisa um do outro. A gente precisa caminhar junto.
se fortalecendo junto, vestindo a armadura junto, orando uns pelos outros juntos. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar sobre a passagem de hoje e sobre Efésios de modo geral, mas deixa eu encerrar aqui fazendo um lembrete a vocês. Fazendo um lembrete a vocês mais uma vez de qual deve ser o nosso interesse primordial como igreja. Os nossos encontros não servem para nos dar uma mensagem motivacional, ou para preencher o nosso calendário semanal, ou para manter as pessoas entretidas, ou para dar conselhos de como ser bem-sucedido na vida. Gente, a igreja, os nossos encontros, devem nos ajudar a nos enxergar como uma comunidade que cultiva a saúde e a maturidade dos membros da igreja como povo de discípulos de Jesus. Essa é a nossa finalidade. A igreja existe para vestir a armadura de Deus, para se identificar com as características de Deus, com o caráter de Deus, para se fortalecer no poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e para assim, dessa forma, resistir ao mal e continuar cumprindo a nossa vocação como nova humanidade e imitadores de Deus. Então que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus ajude a Livres Church a ser uma igreja que sempre se define pela verdade, pela justiça, pela paz, pela fé e pela salvação que nós já temos em Cristo Jesus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça?